Muito bem, pessoal. Chegamos agora na última parte da aula, que é o que vai finalizar essa parte do dimensionamento dos cabos. Nós vamos discutir agora qual que é a capacidade de condução de corrente dos condutores. A gente fez uma longa jornada até agora para decidir qual que é a corrente que vai passar ali em cada parte do meu circuito. E agora eu tenho que saber qual condutor que suporta qual corrente. Eu acredito que vocês já viram isso numa disciplina de instalações elétricas prediais de baixa tensão, que a norma 5410 traz uma série de tabelas que mostram quanto de corrente cada condutor suporta, de acordo com o tipo de isolação, a quantidade de circuitos carregados, o tipo de montagem, Vocês lembram disso? Tem vários critérios, fator de agrupamento e tudo. Então, quando se trata de sistemas fotovoltaicos, existe uma norma própria para os cabos. Essa norma é a NBR 16612, ela chama cabos de potência para sistemas fotovoltaicos não halogenados, isolados, com cobertura, requisitos de desempenho, esse nome é enorme. E aí, ela vai trazer para a gente quanto de corrente cada cabo suporta em relação à seção do cabo, e aí aqui também tem os critérios que vão fazer essa corrente ser um pouco maior ou um pouco menor. Tipo temperatura ambiente, se o cabo está instalado ao ar livre, se ele está enterrado, se ele está num eletroduto, se o cabo está exposto ao sol ou não. Então aqui tem uma série de fatores que nós vamos estudar aqui agora e perceber que é bem tranquilo essa parte. De acordo com a parte mais difícil, é essa aqui até chegar no valor da corrente que a gente precisa. Depois disso, é mais a consultar a tabela mesmo. Então vamos lá, começando aqui. Quando se trata de condutor exposto ao sol, que é o condutor exposto ao sol não, o condutor instalado ao ar livre, então é basicamente passar o condutor em cima de lajes, telhados, paredes, etc. A gente tem aqui 4 tipos de instalação previstos. Você tem o modo A, B, C e D. O primeiro é o condutor encostado um no outro horizontalmente. O segundo é o condutor também encostado um no outro verticalmente. O terceiro é o condutor espaçado em pelo menos 0,75 vezes o diâmetro externo do cabo horizontalmente. E o quarto modo é o mesmo distanciamento, mas agora com cabo vertical. É óbvio que quanto mais distante os cabos ficarem, mais fácil vai ser de dissipar o calor, e a gente já pensa que fica mais fácil de entender que o condutor pode suportar uma corrente maior, devido à facilidade de dissipação de calor. Então, é sempre esse mesmo pensamento. Assim como na 5410, os métodos de instalação também variam essa corrente para mais ou para menos, e essa variação está sempre assim. Quanto mais fácil vai ser do cabo dissipar o calor, mais corrente vai ser possível passar por ele. Quando você fala de cabo embutido, em parede, em eletroduto e tudo. Então vamos pegar aqui a primeira tabela. Essa tabela, pessoal, ela existe para várias temperaturas ambientes. Se eu não me engano, agora de 20 a 60 graus. E aí, até na planilha, no caderno didático, eu coloquei só até 40 graus, porque não faz sentido a gente ficar estudando uma grande faixa de valores de temperatura ambiente, porque a gente não tem temperaturas tão extremas nem para mais, nem para menos. Então, vou pegar aqui uma tabela de uma temperatura ambiente de 20 graus e vamos ensinar para vocês como a gente consulta a tabela, bem simples. Imagine o condutor instalado ao ar livre, encostado horizontalmente, então é o método de montagem aqui, o método A, a gente está vendo. Ele está exposto ao sol, e ele tem 6 milímetros quadrados. Qual que é a corrente máxima que esse cabo suporta? Então, basicamente, vamos pegar a tabela, ele está aqui, e está exposto ao sol, então é essa segunda parte da tabela. Ele é de 6 milímetros quadrados, então está aqui onde estou indicando com o mouse também. Eu vou horizontalmente até o método 1. Então ele é um condutor que ele suporta 58 amperes. Olha só onde estou indicando para vocês com o mouse. Então ele é modo 1 de instalação, que é o cabo encostado um no outro horizontalmente, exposto ao ar livre e exposto ao sol, na verdade, instalado ao ar livre, exposto ao sol. E nesse caso aqui, essa tabela inteira é para temperatura ambiente de 20 graus. Lá no caderno didático tem outras tabelas iguais a essa, esse mesmo formato, mas com valores diferentes porque a temperaturas ambientes mais altas. Aí letra B agora. E se o local da instalação fosse abrigado da exposição solar? Então é tudo a mesma coisa, mas ao invés de ele estar ao ar livre, debaixo do sol, ele está ao ar livre, protegido do sol. Então ao invés de pegar aqui o método 1 na segunda parte da tabela, eu pegaria aqui o primeiro. Então nesse caso, a corrente máxima que esse cabo pode suportar
chegaria a 65 graus, 65 amperes, perdão. Então, percebam aqui que consultar a tabela é muito simples, desde que você entenda, né, todos os critérios que estão mencionados aqui, e também que a corrente sempre vai aumentar quando a capacidade de dissipação de calor do cabo aumentar também. Então, como o cabo no sol ele aquece mais naturalmente, então a corrente que ele suporta cai um pouco. Então, agora vamos falar do cabo. Então, a gente acabou de falar do cabo instalado ao ar livre. Agora vamos falar do cabo dentro de um eletroduto diretamente enterrado. Certo? Então, agora o cabo está enterrado a 1 metro de profundidade. É sempre assim. E nesse caso, já se considera que os cabos são colocados horizontalmente encostados um no outro. Então, somente no caso do cabo instalado ao ar livre é que se considera aqueles métodos de montagem. Nos demais, quando o cabo está dentro do eletroduto ou diretamente enterrado, ele não entra em consideração essa questão. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente nem vou fazer exemplo não, porque é mais para mostrar a tabela. A gente tem a seção do condutor e a corrente que esse condutor suporta para cada temperatura ambiente. E notem que quanto maior é a temperatura ambiente, menor é a capacidade de condução de corrente do cabo, porque ele vai ter uma dificuldade maior de dissipar o calor da própria corrente que flui por ele. Então aqui é o cabo em eletroduto diretamente enterrado. Agora a gente vai para o cabo em eletroduto não metálico na parede. Então agora o cabo está dentro de um eletroduto e esse eletroduto é instalado sobreposto em uma parede. Então, mais uma vez, a gente já considera que o cabo está encostado um no outro horizontalmente. Não tem aquela questão do modo de instalação, não. É um modo só. Então, novamente, a gente tem aqui a seção do condutor, a gente tem as 3 temperaturas ambientes que a norma considera, e a mesma coisa. Quanto maior a seção do condutor, maior a corrente que ele suporta, que ele é capaz de conduzir, e quanto maior a temperatura ambiente, menor a corrente que o condutor é capaz de conduzir também. Então, tabelas, pessoal, basicamente a gente consulta, não faz sentido pensar em decorar a tabela. É bom vocês verem a tabela para aprender a interpretar, mas não faz sentido ficar passando um por um aqui, né? No momento certo, a gente vai ter a oportunidade de consultar cada uma delas. E assim como na 5410, a gente tem que falar aqui sobre fatores de agrupamento. Quanto mais cabos tem dentro de um eletroduto, mais difícil fica a dissipação do calor que esses cabos vão gerar. E aí, aqui tem uma facilidade em relação ao 5410, porque lá a gente fala de condutores carregados. Então a gente pode ter sistema monofásico, bifásico e trifásico. E no caso do sistema fotovoltaico, o circuito é sempre de 2 condutores, um positivo e um negativo. Se tiver 3 circuitos, vão ser 2 condutores por circuito. Então vamos para 6 condutores, por exemplo. Então no caso aqui é o seguinte, o fator de agrupamento ele está a ver a quantidade de circuitos. Então, para um circuito, o fator de agrupamento é 1. Então, a capacidade máxima que o cabo pode suportar. Se for 2 cabos, você tem que limitar a corrente dos cabos a 80% do que ele suporta. Se for 3, 70%. Se for 4, 65%. E assim por diante, até chegar, por exemplo, a mais de 20 circuitos no mesmo eletroduto. Que aí a capacidade de condução de corrente cai para 38% apenas. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, vamos lá, daqui a pouco não, o exemplo já é agora, né? Vai ficar essa aula, talvez fique um pouco grande. Ou melhor, eu vou até parar essa aula agora e começar de novo para a gente poder fazer uns vídeos um pouco mais curtos, que esse exemplo aqui vai ser um pouco grande. Vamos lá.